Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live semanal, começando aqui a nossa jornada sobre segurança da informação, uma iniciativa aqui da COP-TI, Colaboração e Disseminação de Conhecimento para Pequena e Média Empresa de todo o Brasil, uma iniciativa da COP-TI. E aí, o que nós fazemos aqui, senhor Henrique? Levando aqui um pouco de segurança para pequena e média empresa, nós como prestadores aqui de serviços na área de tecnologia da informação, o famoso MSP, né? Prestadores de serviços aqui de gestão de serviços gerenciados. Estamos aqui disseminando um pouco de cultura, fazendo o quê? Levando um pouco de informação sobre segurança da informação e como gerir a tecnologia, a gestão de TI das pequenas e médias empresas por esse Brasil, sabendo que a segurança da informação é um pré-requisito hoje para que a gente possa proteger o nosso maior ativo, o maior ativo das empresas hoje. Qual a empresa que sobrevive hoje sem cuidar da sua tecnologia? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso, não é verdade? E aí, Isso aí, pensando Grão. nisso, a gente foi buscar um pouco sobre alguns padrões internacionais. E o primeiro desses padrões foi que a gente decidiu seguir e administrar e utilizar em nossas empresas e levar isso para os nossos clientes, é o NIST Cyber Security Framework. O que esse palavrão todo aí ele traz para a gente? Fala assim: olha, se a gente não cuidar de 5 áreas, pelo menos, no nosso, na nossa empresa, né? Se a gente não souber cuidar de 5 itens, pelo menos, a gente não consegue tratar de segurança. Então, o NIST ele fala o seguinte: olha, você tem que identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Se você não cuidar desses 5 itens, você não tem como, pelo menos, ter um mínimo de nível de segurança tecnológica dentro das suas empresas. Então, primeira coisa, identificar e saber quais são os impactos e quais são os recursos que você tem dentro da sua empresa que podem afetar o seu negócio se você não cuidar dos seus ativos, dos seus itens, dos seus softwares, das informações que dão sobrevivência ou sustentam a sua atividade com relação aos seus itens de segurança do que se diz respeito aos aspectos tecnológicos. Se você já identificou tudo isso, quantos computadores você tem, quais são os principais softwares, quem são as pessoas que acessam essas as informações que você tem armazenada, que fazem parte do seu dia a dia, você vai poder proteger essas informações. Se acontecer alguma coisa, você tem como recuperar e detectar o que está acontecendo no dia a dia. Uma estatística que eu vi hoje, que 63% das empresas correm o risco de até 2025 sofrer algum tipo de ataque cibernético. Não é se, é que elas vão sofrer algum tipo de ataque cibernético. E aí, será que a gente está pronto para responder a esses ataques cibernéticos? Então a gente precisa se preparar. Responder significa o quê? Será que as pessoas estão treinadas, estão capacitadas? Será que ela sabe para quem ligar na hora de que sofreu um ataque cibernético? Será que tirar o micro da tomada resolve? Será que desligar ele? Será que fazer o quê? Será que tacar fogo, cortar o cabo? Será que tudo isso pode surtir efeito na hora de um ataque cibernético? Então, dentro desse modelo, é um dos assuntos que a gente tem que tratar. Agora que eu fui atacado, como é que eu faço para recuperar a minha informação? Quantos dias, quantas horas eu vou levar para recuperar os meus dados para que eu possa voltar a me tornar operacional? Então, o NIST, né, ele, através desse framework, ele leva essas informações. Só que ele não é um modelo tão prático. E aí o Syscontrol ele traz um modelo mais prático para a gente. Ele parte do princípio que uma pequena empresa ela precisa ter 56 pontos de controle. Uma empresa que tem um pouco mais de maturidade, ela vai precisar de mais 74 controles para identificar, gerenciar e proteger esses seus recursos. E uma empresa mais madura, ela vai precisar de mais 23 controles, totalizando aí 153 controles, ou melhores, pontos de controle, para que ela possa fazer o mínimo de gerenciamento de segurança no seu ambiente cibernético. E essa é a nossa proposta de trabalho. A cada semana a gente está trazendo aqui um desses pontos,
tratando um a um deles, para que a gente possa disseminar essa cultura e mostrar a importância de se gerenciar esses pontos de controle. E hoje a gente vai falar de um que tem causado aí muita dor de cabeça para muita gente, não é verdade, meu amigo? Muita Com gente está certeza. vendo esse bichinho aí criptografar um monte de disco, deixar um monte de gente preocupada, deixar um monte de gente sem acesso às suas informações e, que é o pior, pedir dinheiro, pedir aí resgate, fazer a gente de vítima e muita gente perder o sono. Por quê? Porque está pedindo, fazendo chantagem aí, pedindo aí muitas vezes bitcoins ou moeda digital aí em troca de recuperar os seus dados. Henrique, é com você agora, meu amigo. Valeu, Grau. Me escutam bem aí, né? Perfeitamente. Show, Grau. Então hoje vamos falar do bom e velho antivírus, né? Como a gente costuma brincar em alguns casos aí, que é o mal necessário. Muita gente acha que não precisa, que é bobagem, que antivírus gratuito é um antivírus, né? Que dá para utilizar, que gratuitamente ele já vem embarcado mais outros softwares aí de brinde, né? Então, mas é um ponto fundamental, né? O antivírus, ele como é que é? A gente usa o termo, não é uma... Ele é o básico, é o mínimo que tem que ser implementado quando você vai administrar um ambiente, é você ter uma boa solução anti-malware ali para, né, evitar que um uso indevido, um e-mail que você clicou, um pendrive que você inseriu lá, que veio da universidade ou de casa, possa comprometer a estrutura aí do seu ambiente, né? Então é indispensável que você tenha uma ferramenta eficiente disso, né? A gente não vai aqui também fazer propaganda, né, de marcas de antivírus. Cada um tem a sua particularidade, né, a sua eficiência, no caso, né, ou entrega alguma solução, né, mais específica, mas o fato de ter uma solução de antivírus mais robusta, mantê-la sempre atualizada, que é indispensável, né, é um ponto fundamental para você manter o seu ambiente seguro, né? Então, para ele poder, hoje os antivírus entregam soluções muito mais avançadas, né? Porque antigamente, hoje não é apenas o antivírus, ele monitora a questão dos processos, tráfego de rede, entre outros, né? E uma solução hoje também muito adotada para soluções anti-malware é o próprio EDR, né? Que é uma resposta ali, no caso, muito utilizada na questão de ransomware para você poder ter vamos dizer, um checkpoint, vamos falar, resumir bem grosseiramente aí, né? Que é o que vai te dar uma segurança maior também no caso de um incidente cibernético. Então, os pontos do CIS, perdão, né? Que ele aborda ali, que classifica como IG1 você tenha e mantenha um software anti-malware, né? Mantenha em todos os dispositivos, todos os equipamentos, todos os ativos que vocês utilizam, que manipulam e usam dados, você precisa ter um sistema anti-malware. Qualquer equipamento que conecta na sua rede, que seja da gestão da sua empresa, né? E muito importante que ele seja atualizado. Você tem um processo de gestão ali para que as atualizações do motor do antivírus e do próprio banco de dados ali dele interno esteja, né, devidamente atualizado para poder identificar essas ameaças. E uma questão que ele aborda também é o desabilitar, no caso, a reprodução automática de mídias removíveis, né? Ah, ele tem, se nós pegarmos lá o Cyber Readiness, ele aborda um dos 4 itens básicos ali de cibersegurança, um deles, dos 4, né? Um deles é mídias removíveis. Ela não representa hoje vamos dizer, o maior, ele acho que ele é dos 4, ele é o que é o menor, é o risco que apresenta o menor incidentes, ali, número de incidentes, né? Mas ele ainda assim, ele é um fator muito importante. Então, você plugar um pendrive, um cartão de memória ou algo que possa estar com algum malware ou infectado ali em algum dispositivo, você pode comprometer sim a estrutura, né? Então, hoje em dia está sendo muito adotado outras alternativas, serviços de cloud principalmente, né? Então, para está ficando mais em desuso essa questão das mídias. Mas, né, muitas empresas deixam ativo ainda os recursos ou não tem bloqueios desses dispositivos e acaba aí deixando uma possível brecha de segurança, né? Então, esses são os pontos aí, os 3 pontos fundamentais, então, e, resumidamente, como eu costumo dizer, né? Então, tenha um antivírus, atualize ele e aplique políticas que atendam às criticidades do negócio. Né, Grau? E aí, o que você me diz do antivírus? É fundamental, né? E faz Vamos sentido um lá, vamos antivírus falar de gratuito toda, dentro do toda a ambiente? questão de proteção, né? Vamos falar de proteção de dados de uma forma geral, né? A gente está falando aqui de um Perfeito. dos mecanismos de proteção elementar e básico de todo o sistema, né? Vamos falar assim, de todo o ecossistema de uma rede e de um ambiente
de rede de computadores, de um ambiente de uma máquina, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa aqui, cabe nós a destacarmos, é o seguinte: quando a gente fala de uso corporativo de um ambiente de proteção, acho que cabe a primeira coisa a falar aqui para a gente é o seguinte: antivírus gratuito é de uso pessoal e não de uso corporativo. Então, a primeira coisa que cabe na gente alertar é o seguinte: se eu estou utilizando um equipamento para uso profissional, eu tenho que pagar e utilizar um antivírus ou um anti-malware ou qualquer produto de defesa, né, que seja pago e de uso corporativo. E aí eu faço uma conta muito simples, muito tranquila, né? Quanto vale os seus dados, o quanto vale o que está armazenado num computador da sua empresa, né? Se ele tiver o que você armazena, ele for o equivalente a mais que, vamos fazer uma conta bem alta, mais que R$ 200 por ano, eu acho que vale a pena você comprar um antivírus. Simples assim, né? Porque é isso que mais ou menos você vai pagar por ano por equipamento, né? Isso eu ainda estou cobrando, a gente está falando de valor alto ainda, hein? Vamos lá, né? Tô cobrando caro ainda, hein? Né? R$ 200, R$ 200 por ano, a gente ainda está falando de valor muito alto para quanto que seria o custo aí de um antivírus, um anti-malware para cada equipamento, para cada estação de trabalho por ano. Para proteger a sua máquina, para proteger todo um ambiente corporativo, uma proteção efetiva contra um antivírus e um anti-malware e uma solução corporativa profissional para dotar todo aí um mecanismo de proteção. Então, quando a gente vai conversar, né, sobre segurança, sobre proteção de dados e sobre proteger os dados de uma empresa, ou de um empresário, de uma pessoa, a minha pergunta é: quanto vale os seus dados? Quanto vale a sua hora técnica? Quanto vale toda a informação que você já produziu na sua vida? Ou quanto vale a relação que você tem com o seu cliente ou os dados que você armazena dele? Se ele valer mais que a sua hora técnica, o preço que você vai pagar por um antivírus, com certeza, ele vai ser muito mais barato do que tudo que você já produziu de informação e do trabalho que você entrega. É muito simples essa conta. É muito fácil de você concluir que um antivírus e a proteção que você adquire, ela é muito mais barata do que você sair usando uma proteção inadequada ou usando um software que não vale a pena você se arriscar. É simples assim. Então, às vezes fica difícil eu não compreender por que as pessoas, às vezes, ainda elas insistem em não adquirir um produto que possa lhe fazer a devida proteção, automatizada, mantida, atualizada constantemente, identificar que esse uso corporativo ele vai me dar muito mais instrumentos de proteção, vai nos ajudar, enquanto empresas que fazem a gestão de um ambiente, a monitorar de forma constante o que está acontecendo, nos dar informações em tempo real, nos dar alertas se com algum incidente acontecer, utilizar mecanismos de inteligência artificial para aprender o comportamento de qual uso daquela máquina, né? Usar pontos de restauração daquela máquina se houver um ataque, ou seja, eu só tenho a agregar em termos de proteção. Então, eu acho que é mais do que lógico a necessidade da gente ter um mecanismo de proteção de alto nível. Então, acho que é nesse caminho que a gente deve ir, né? Nesse caminho que a gente precisa estar discutindo um pouco, né, o Henrique, o porquê que as pessoas ainda insistem, às vezes, em não utilizar esses mecanismos de proteção e não querer utilizar de uma proteção adequada nos seus ambientes de rede, nos seus ambientes que seja até domésticos, né? De uma coisa que lhe dê segurança, que lhe proteja os seus dados, né? Eu já atendi clientes, até pessoas físicas,
que perderam aí fotos de casamento, fotos de filhos, álbuns completos aí, que tiveram que pagar aí um dinheiro razoável para poder ter o seu histórico, a sua vida recuperada, a sua vida digital, né, recuperada, porque simplesmente optou por não proteger. E o custo dessa proteção era 1%, 2% daquilo que teria que ter investido na compra, na aquisição, na assinatura de um antivírus. Acho que a gente vai de novo, né, Guirão, de novo, batendo sempre na mesma tecla, né, da questão do quanto vale a informação, né, e mensurar a questão do preço e o do valor. Muitas vezes você acha que é caro uma solução de antivírus, mas depois do mal acontecido ali, do incidente ter acontecido e ter causado esse prejuízo, ou essa perda pessoal, ou um prejuízo financeiro para a empresa, aí você acaba dando valor realmente que, poxa, eu deveria ter lá atrás investido nisso. É aquela dupla que ela nunca pode ser separada, né? O antivírus e o backup, né? Eles nunca podem deixar de andar juntos, né? Porque um não invalida o outro, um só agrega ao outro. São os mecanismos de proteção que a gente tem. Então, vai se tornando algo que tenha custo, sim, mas até onde vai o custo, até onde vai o investimento. Eu falo que sempre isso é uma questão de investimento. Investimento por quê? Porque eu estou preservando todo o meu trabalho. Eu estou preservando tudo aquilo que eu fiz e que eu construí até o presente momento para preservar e para ter a minha vida digital devidamente protegida. Então, para mim, isso não é um custo, isso é um investimento. Pelo menos, eu enxergo, eu procuro ver as coisas dessa forma. Então, a gente cada vez tem que demonstrar isso para as pessoas, demonstrar isso para os empresários, demonstrar isso para os gestores, que investir hoje em privacidade, proteção e segurança de dados não é um custo, e sim um investimento que eu faço à medida que eu tenho que proteger um dos meus maiores ativos, um dos meus maiores valores, né, um dos maiores bens que eu tenho dentro da minha empresa. Vamos abrir para o bate-papo, meu amigo. Vamos chamar aqui, convocar os nossos amigos aqui para a conversa. Marcelo, Júnior, Fabiano, Ednei, venham para a conversa, venham para o nosso bate-papo. Quem que vai abrir o microfone aqui? Luiz, acabou de entrar. Estão convocados aqui, abram seus microfones. E aí, como que está a realidade de vocês com relação a esse item básico nas redes que vocês administram, nos clientes que vocês estão por aí? Abram seus microfones, participem aqui conosco. Quem vai ser o primeiro, senão a gente abre o microfone de alguém. Vamos ter que laçar alguém hoje, é? Vamos lá, pegar na ordem aqui, que apareceu aqui para mim na lista. Ednei, vamos lá, Ednei. O que você nos conta aí sobre o antivírus que você utiliza? Oi, ai meu Deus, vocês também são embaçados, hein, velho? Vocês falam de uns assuntos meio maluco assim, ó. Bem na época em que você tá todo lascado, aí você vai discutir com os caras, você não sabe nem o que. Mas vamos lá. Eu uso o Bitdefender. Gosto muito da ferramenta. Admiro muito a evolução da ferramenta, porque ela já foi uma ferramenta muito ruim. Quem conheceu ela no passado, ela já foi uma ferramenta ruim, comparada ao mercado. Mas hoje, ela me ajuda muito. Eu acredito que a administração por um painel, como ela oferece hoje, é fundamental, né? Eu consigo ver detalhe de cada máquina. Se o cara abrir uma página que não deveria, ele me alerta. Um e-mail que não deveria, ele me alerta. Esse controle na mão faz total sentido para nós, prestadores de serviços. Perfeito. É a gestão centralizada, né? É você, através de um painel, uma dash, você conseguir administrar N dispositivos diferentes. Isso é fundamental. É um ferramental para nós utilizarmos, né? Como MSP. É algo realmente indispensável. Essas informações, para mim, é assim, como diz o ditado, né? Contra log não existe evidências, né? Se não tiver lá a informação, como é que eu posso dizer para o cliente que está acontecendo ou não, né? Exatamente.
Exatamente. E, claro, aqui o intuito nosso não é fazer propaganda nenhuma, né, de soluções, mas que você mencionou, eu também utilizo, né, o Gravity Zone. E ele ele está sendo muito utilizado hoje em dia. Ele acaba sendo, o motor dele sendo utilizado em outras ferramentas de RMM hoje no mercado, né, que já vem embarcado ali uma solução de Maven, né, que é um antivírus gerenciável, né, utiliza o motor do Bitdefender. Então ele já está sendo muito utilizado nesse sentido. Ele próprio, né, usando a sua Dash, ou embarcado no próprio Dash do RMM, já um módulo de antivírus que usa o motor do Bitdefender. Então ele acabou sendo uma ferramenta muito adotada aí no modelo MSP, né? Sim, E, e aquela questão, a ferramenta também não é de maneira alguma criticando outras soluções, né? Apenas dando alguns comentários sobre as soluções que nós utilizamos. Mas uma coisa fundamental, a ferramenta boa é aquela que você domina e sabe utilizar, que você tem conhecimento, tem know-how, tem boas, né, cases ali com ela, você consegue entregar e aplicar todas as políticas que precisa para o ambiente do cliente. Então essa ferramenta atende você perfeitamente e é ótimo. Uma pergunta, por exemplo, eu tenho uma dúvida que às vezes eu fico, ainda mais quando se fala em questão de segurança. Nós sabemos que o essencial, vamos partir de dentro para fora. Eu necessito ter um antivírus. Não é uma opção, é uma necessidade. A partir do momento em que você presta serviço, você tem que ter, seja ele qual for. Estou usando o Bitdefender como exemplo porque é o que eu uso, tá? sim. Mas eu já usei E7, gostava muito da E7, já usei bastante também. Também conheço o Panda, que o pessoal fala que é muito bom. Também conheço o Kaspersky, mas, cara, parei no Bitdefender e fiquei. Então, para mim, é isso que você está falando. Eu fui escolhendo, a que melhor me atendeu, eu adotei. Perfeito. Para não ter que ficar pulando de galho em galho também. Mas eu acho que segurança tem que ser mais ou menos isso mesmo, porque se a gente começar a ficar com muita ferramenta, fica muito difícil de administrar. Mas, então, aí eu foquei. Então, antivírus, eu acabei com tudo e mantenho um só. Agora, eu tenho dúvida, por exemplo, em questão de firewall, em questão de box. Isso eu tenho uma dúvida. Esse nós vamos chegar a uma das lives depois que a gente vai falar de proteção de rede, a gente vai abordar um pouquinho as questões de firewall. Então, Um assunto legal aí para a próxima live. Isso aí seria bacana. Isso eu tenho muita dúvida porque assim, eu não tenho uma ferramenta hoje que eu posso olhar para ela e falar assim, ó, eu confio 100%. Porque é o MikroTik. Mas nenhuma ferramenta vai ser 100%, e assim, acho que aí a gente vai entrar numa discussão gigantesca. Mas o que eu sempre penso da seguinte coisa, vai ter solução para todos os tipos e para todos os bolsos. Né? O que a gente precisa ver é qual é a ferramenta que a gente vai optar e qual a ferramenta que a gente muitas vezes vai precisar de um parceiro para que que atenda a necessidade muitas vezes do nosso cliente. A gente não vai conseguir abraçar tudo. Assim, ó, por exemplo, nós temos uns que fazem algumas funções e outras que não fazem. Só que, vamos lá, tem as funções que nós temos que considerar necessárias. Sim. Por exemplo, uma box que não faça SD-WAN hoje é um pouco mais difícil de atender um ambiente. Quais são as soluções que nós temos no mercado hoje em questões também avaliando o custo? É uma outra dificuldade. Porque a gente sabe que para nossa área não é fácil. Não é. Tem muita gente que busca box, tem muita gente que busca UTM, tem gente que prefere tudo em cloud, tem gente que prefere tudo local. Eu tenho cliente que o cara tem 3 servidores e o cara não quer mudar para cloud. Não quer. Vai ser a opção e está tudo bem. Então, eu acho que, cara, e tá tudo bem. Eu acho que eu falo que assim, nós enquanto prestadores de serviço, eu brinco, a gente tem que ser agnóstico, né? A gente tem que defender muitas vezes aquilo que é a realidade do cliente, aquilo não só do cliente, mas a realidade muitas vezes da região que onde está o cliente. Né? Nós temos aqui MSPs, né, prestadores de serviços de norte a sul do Brasil, e cada um numa realidade de cultura e de tecnologias e que tenham infraestrutura totalmente diferentes. E está tudo bem. E tá tudo bem. E está tudo bem. Né?
A gente precisa respeitar isso. O que a gente tem que ter muitas vezes em mente eu acho que a fundamental primeiro, a legalidade. Acho que isso é fundamental para se manter uma questão ética. E a segunda coisa é o quanto que o cliente está disposto a se expor ao risco. Esse risco não cabe a nós, esse risco cabe ao cliente. Isso Cabe daí, a agora, nós expor para o cliente qual o tamanho do risco que ele está correndo. uma pergunta um pouquinho mais simples, Graldo. Não sei se para você isso é mais visível. Questão de documentação disso. Sim. Existe alguma coisa no mercado? Por exemplo, eu tenho uma situação exatamente dessa, onde o cliente tem 3 servidores locais e ele usa aplicação web. Uhum. Cara, nós temos Fire na ponta. Porventura são 2. Tem que ter. Não tem como você não ter uma camada de proteção dentro desse nível e você garantir integridade e assim, é aquela coisa, ele não vai ter isso dentro de casa, ok, eu vou ter que aumentar meus níveis de segurança, vou ter que ter mais proteção, mais backup, mais de tudo. Isso gera custo em tudo, inclusive em contrato. Sim, em tudo. E aí é o que eu falo. A nós cabe colocar para ele qual o nível de risco e quanto que esse risco impacta em custo. E mostrar para ele as opções. E aí mostrar isso através de relação custo-benefício. Né? O bom profissional, o bom consultor de TI, ele vai demonstrar através das relações de custo-benefício e risco quais são as opções que a gente tem para o cliente. A decisão final sempre vai ser do cliente, porque é ele que tem o dinheiro e é ele que sabe o risco que ele quer correr ou não. A nós cabe apresentar as soluções técnicas e financeiras. Certo. Então, a nós cabe colocar todas as cartas na mesa e falar assim, olha, tá aqui o jogo. Qual a opção que você vai querer escolher, porque tecnicamente a gente tem essa condição de estar aplicando as melhores condições técnicas. Mas ele é que tem que optar por A, B, ou C ou D. Né? Porque senão a gente vai estar fazendo opção por ele. E aí a gente está trazendo, eu brinco, aí o gorila está no nosso ombro. Né? O gorila não tem que estar no nosso ombro, o gorila tem que estar no ombro de alguém, não que seja no nosso. Né? Exatamente. E aí não é um discurso, né? Mas assim, é dividir as responsabilidades. A responsabilidade técnica de manter o ambiente é nossa, ok. Mas o risco, quem tem que optar pelo risco é ele. E aí a gente administrar o ambiente. E acho que esse é o nosso grande desafio. Quem mais vai falar? Alci, Júlio, Júnior, Marcelo, por favor, entre para o nosso bate-papo. Quem vai abrir o microfone agora? O Júnior comentou ali que hoje é uma dificuldade grande conscientizar o cliente da importância de se ter um antivírus pago, já que devido ao crescente e essa berbada desses ataques nos últimos tempos, o pessoal que não tem conhecimento técnico muitas vezes não foi orientado pelo responsável da estrutura anterior de que o perigo está aí e o risco é enorme. Então, uma das coisas que vejo muito é que o pessoal ainda não está apto, se por assim dizer, a entender todo o risco, e isso traz um valor enorme no nosso tato para disseminar e implementar no mindset do cliente essas importâncias. A pergunta que não quero calar é: qual seria hoje, na opinião de vocês, a forma mais hábil de demonstrar isso para o cliente de uma forma não tão tecniquez? Cara, Bom, eu acho que eu assim, convido a nos acompanhar, né? é estatística. Hoje eu estava de manhã, não sei se o Henrique estava junto, a gente estava participando de uma webinar da Dell, e um dos slides que o pessoal trouxe foi o seguinte: não é se, é quando, né? É quando que Exato. a gente vai ser atacado e quando que um hacker vai conseguir efetivamente ter um ataque de sucesso nas empresas. 63% das empresas vão ser atacadas de alguma forma com sucesso. Essa é uma estatística. 63%. 63%. Então, de que lado da estatística você quer que o seu cliente esteja? Nos 63 ou nos 47? Eu quero estar nos 47, eu não quero estar nos 63. E eu quero que os meus clientes estejam do lado dos 47.
né? Então, é mostrar para o cliente que um investimento em segurança ainda é a melhor opção. Vai ficar muito mais barato. Tirando o tecniquez, é mostrar para ele aquilo que eu brinquei aqui, né? Eu sempre falo o seguinte: eu tenho que mostrar para as pessoas através de números e estatísticas. Então, eu sempre eu brinco com o pessoal que eu começo a fazer umas perguntas que não tem nada a ver. Eu falo assim: qual o seu faturamento e quanto que você paga de folha de pagamento e quanto que você paga de despesa, aluguel, as despesas fixas de uma empresa. O pessoal regala os olhos para mim desse tamanho, né? Porque fala assim: Guiral, por que você está perguntando esse tipo de coisa? Eu falei assim: não, é que eu quero fazer conta junto com você. Mas o que tem que haver uma coisa com a outra? Eu falei assim: não, eu quero só fazer algumas continhas com você. As contas são básicas, são as seguintes: quanto que custa um dia parado da tua empresa? Ou seja, se você para um dia da sua empresa, você vai continuar pagando as mesmas despesas fixas, você vai ter que pagar o mesmo aluguel, você vai ter que pagar o mesmo salário para os seus funcionários e você vai deixar de faturar. Por quê? Porque você não vai entregar o trabalho que você tinha que entregar, você não vai entregar aquela venda que você tinha que fazer naquele dia, porque você vai estar impedido de trabalhar porque você não tem acesso aos seus dados. Esse é por um dia de trabalho. Agora imagina se o teu ambiente, para recuperar o ambiente, você vai levar uma semana de trabalho. Imagina que nessa semana de trabalho você ainda tenha que pagar multa. E qual a credibilidade e a confiança que os teus clientes vão ter após uma semana de trabalho, ou qual o risco que você vai ter de perder clientes nessa uma semana que você deixou de entregar, prestar serviços ou entregar produtos e serviços. Então, na hora que você compõe, você apresenta essa conta, você está mexendo na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Simples assim. Na hora que você mostra essa conta, as pessoas começam a te olhar de uma outra forma. Porque você parou de falar de tecniquez, você parou de falar de qualquer coisa que não seja dinheiro. Na hora que você mostra esses números, as pessoas falam assim, e você fala: o que eu estou te pedindo, muitas vezes é para gastar, é para investir de 1 a 5% desse valor. Seja em hardware, seja em software, seja em segurança, seja no que for. Então, na hora que você demonstra isso através de valores de investimento, o quanto que segurança e quanto que TI ela representa e quanto que você vai diminuir o risco dele sofrer um ataque cibernético e ficar parado por tudo isso, as pessoas se convencem de que TI é barata e de que vale o investimento. É dessa forma que a gente comprova qual o valor da TI hoje para o negócio. Então, a hora que as pessoas começam a entender que investimento em TI, isso eu estou falando só de um ataque cibernético, mas a hora que eu começo a falar que um investimento numa máquina, ela deixa de fazer com que o funcionário pare por 2, 3 horas ao longo de um mês, esperando ele por uma máquina para ele ser produtivo, eu estou dando mais horas de produtividade, esse funcionário está sendo mais efetivo naquilo que ele faz. Então, é esse o conjunto de coisas que a gente vem agregando, que a gente vem trazendo para as pessoas. A gente tem que parar de, às vezes, pensar no tecniquez e trazer um pouco de economês para as pessoas, né? Trazer um pouco de lição na área de economia e de recursos financeiros. Que a TI ela tem que ser incorporada como um investimento e não como um custo. Então, é demonstrando através de números e estatísticas, tá, de como a gente vai cuidar dessas coisas, como é que a gente vai conduzir essas coisas. Respondi a sua pergunta? Era do Júnior? É. Eu tô convidando, né? Eu ia convidar para acompanhar o Copo TI, né? E uma das iniciativas nossas aí do Copo TI é justamente isso, né? Disseminar conhecimento de uma forma um pouco mais simplificada, não tão técnica, obviamente, né? A maioria do pessoal que nos acompanha aí é da área técnica, né? Mas a ideia é justamente passar essa questão da importância, conscientizar,
né, que é a parte aí fundamental, né, nós como prestadores de serviços gerenciados, né, no caso é realmente ter essa proximidade maior com o cliente, né, orientar bem o cliente nesse sentido. E o CopTI, então, surgiu aí justamente para nós produzir esse material, né, informativo, promover alguns eventos presenciais, como a gente já tem feito aqui na região também, né, onde a gente entrega para a comunidade, assim, um pouco da visão de cibersegurança aí, da sua importância e o porquê que precisa estar investindo aí, ou ao menos, se não quer investir, ao menos saiba, né, entenda os riscos lá. Né? Meu amigo Henrique, finaliza a nossa live de hoje, por Vamos favor. lá, 2 horas e 42 minutos, 14h42. Era isso, pessoal. Convido todo mundo a participar das nossas redes sociais, seguir nós lá, o CopTI. Temos nossa página lá no LinkedIn, Instagram, Facebook. A gente divulga nossas lives e algumas outras atividades aí que a gente vem desenvolvendo. E, pessoal, muito obrigado pela dedicação e pelo tempo de vocês hoje em participar e debater um pouco com a gente aí sobre um dos pontos de controle fundamentais, né? Um dos pontos mais fundamentais hoje, podemos dizer assim. Tá? Muito obrigado aí, pessoal. Guiral, parabéns de novo pela excelente tocada aí da nossa live de hoje. Obrigado E até a você, meu próxima amigo, por semana. apresentar os trabalhos aí. E na próxima semana eu vou estar em viagem. Vamos ver se a gente faz uma live internacional, se eu conseguir. Opa, com certeza estaremos Vamos todos tentar. juntos por aqui. Aí sim a gente vai ter um problema de fuso. Eu vou ter que me acompanhar Opa, ali. vai estar confuso então. Vamos lá, Vai então. estar confuso, alterado. Isso a gente ajusta. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Até semana que vem. Um grande abraço pessoal. a todos. Até mais. a todos aí. Até mais. Valeu, Tchau, um tchau. abraço. Tchau, tchau. Henrique. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.